pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Mariana e esse é o canal Sobrenatural. Hora de relatos sobre aparições, uma coletânea de relatos sobre aparições, fantasmas. Mas antes de começar aqui, eu quero pedir a você que gosta do canal, já deixa aí seu like, compartilha com os amigos, se inscreva também quem não é inscrito. Muito obrigada também aos novos inscritos que estão chegando por aí. Se tiver algum relato relacionado ao sobrenatural, quiser mandar aqui pra mim, o e-mail vai estar aqui na descrição desse vídeo. Se tiver a função de hypar os vídeos aí, quem puder hypar eles aí, eu agradeço, vai ajudar muito o canal aqui a crescer dentro do YouTube. Mas agora chega de papo, chega de enrolação e bora para esses relatos sobre aparições. E o primeiro relato é A Mulher da Janela. Oi Mariana, tudo bem? Meu nome é Carlos. E na época eu tinha 19 anos. Trabalhava de ajudante de pedreiro com meu tio, em uma rua próxima ao centro aqui de Fortaleza. O serviço era reformar uma casa antiga, daquelas com pé direito alto, cheia de detalhes em madeira e azulejo portugueses na parede, tipo patrimônio histórico. Diziam que ela tinha sido construída nos anos 30. Logo na primeira semana comecei a notar algo estranho. Sempre por volta das 3 da tarde, eu via uma mulher de vestido branco debruçada na janela de um dos quartos. O problema é que aquele quarto estava trancado com chave desde o início da obra. O dono da casa nos avisou que era melhor não mexer lá, que ele mesmo não entrava lá fazia anos. No terceiro dia, cheguei até a comentar com meu tio e disse para ele: "Tá vendo aquela mulher ali na janela?" Ele olhou e não viu nada. Ficou me zoando depois o resto do dia, dizendo que eu devia estar com saudade da namorada. E ficava imaginando coisa. Mas eu sabia que não era imaginação. Ela estava lá. No dia seguinte, de novo. Só que dessa vez, ela me encarou. Foi algo diferente que não tinha feito antes. Eu pude ver que seus olhos eram escuros e o rosto parecia seco, como se a pele estivesse colada nos ossos. Era esquelético e era muito pálida. Não era normal, não era uma pessoa. Eu fui embora mais cedo aquele dia e jurei não mais voltar. Mas meu tio insistiu tanto que eu acabei voltando contra a minha vontade. Era sábado e decidimos abrir aquele quarto trancado, já que o dono da casa tinha viajado e ele não ia saber. Forçamos então a maçaneta e entramos. Era um quarto de uma moça, todo antigo, cheio de coisas empoeiradas, uma penteadeira com um espelho rachado, e na cama ainda havia um travesseiro com a marca de uma cabeça. Quando me aproximei da janela, olhei para fora e senti um arrepio, como se algo tivesse passado por mim. Nesse instante, o espelho rachado refletia um vulto. A mulher estava parada atrás de mim, com a boca aberta como se quisesse gritar. Quando virei, não havia nada. Meu tio viu o meu desespero, então saímos correndo e nunca mais voltamos lá. A casa ficou parada por anos, até que outros pedreiros conseguiram terminar o serviço. Anos depois, soube que ali morou uma moça chamada Elisa, e ela desapareceu nos anos 50. E o último lugar que ela foi vista foi naquela janela. O dono da casa era um senhor, era seu irmão, e a casa era da família. Ainda não entendi o porquê dela estar presa lá. Espero que você possa me ajudar a entender. Muito obrigada pelo espaço cedido aqui no canal e eu estou torcendo por você. Eu que agradeço pelo relato, muito obrigada. Então, será que a última vez que ela foi vista, foi nesse quarto? Será que ela morreu lá? É estranho, né? E essa marca de cabeça no travesseiro? Será que você não explicou aqui, mas será que era uma marca, tipo, de suor ou feita ali pelo tempo? Era uma marca mais específica? O moço, era irmão dela, e ele não entrava no quarto há anos. Pode ser que ela morreu lá nesse quarto, talvez.
mas eles falam que ela tinha desaparecido. Será que alguém ali da casa talvez acabou cometendo ali, né, um homicídio, por exemplo, né, matou ela, né, e ela ficou presa lá nesse quarto? Que estranho, bem interessante, mas ao mesmo tempo um pouco estranho, né, essa coisa dela ficar presa lá e eles falar que ela estava desaparecida. Por que que o rapaz não queria que entrasse no quarto? Tem algumas lacunas aí, né, que ficaram abertas aí sobre a história, né, dessa moça aí. Mas muito obrigada pelo relato e próximo relato. O quarto dos fundos. Oi, Mariana, tudo bem? Meu nome é Mara e sou enfermeira. Desde que me formei, trabalho com atendimento domiciliar a pacientes acamados. Para entender melhor, sou cuidadora, porém formada em enfermagem. Aconteceu comigo em 2021, durante a pandemia, quando fui contratada para cuidar de um idoso chamado Seu Fulano. A casa dele era grande, bem antiga, com um quintal cheio de árvores, tipo pomar. Quem me contratou foi a neta dele, que trabalhava muito e não tinha tempo de ficar com ele. O nome dela era Paula. Ela me alertou de cara que não precisava entrar em um dos quartos do fundo e disse que não usava aquele cômodo fazia muito tempo. Achei estranho, mas não me incomodei. No começo, tudo correu normalmente. Seu Fulano era bem quieto, quase não falava, só murmurava às vezes por causa da idade e da doença. Mas no terceiro dia que eu estava lá, algo começou a me incomodar. Ele apontava toda noite para aquela porta do quarto dos fundos e chorava. Eu perguntava o que foi e ele só me dizia: ela voltou. Comecei a reparar nos sons, passos, objetos sendo arrastados, uma respiração pesada do outro lado da parede do quarto. Pensei até que talvez poderia ser ratos, ou vento, qualquer coisa, porque o quarto estava fechado há muito tempo e já que eles não usavam, vai que estava cheio, né, de rato, barata, seja lá o que for. Até que um dia, em que eu estava sozinha na casa, eu ouvi a porta daquele quarto bater. Me aproximei e a maçaneta estava suja, como se alguém tivesse colocado mãos sujas de terra e tivesse aberto a porta. E o pior era que o quarto estava trancado com chave para o lado de dentro. Para o lado de dentro do quarto. Eu, curiosa e assustada, questionei a Paula no dia seguinte sobre o que havia sido aquele quarto. E ela me confessou dias depois que ali dormia a mãe dela. Acho que de insistência, de tanto eu perguntar, ela acabou contando. E que a mãe dela morreu ainda muito jovem, deixando ela bem pequenininha. Ela morreu afogada na piscina do quintal. Desde então, a família trancou aquele quarto do jeito que ela deixou. Mas às vezes, de madrugada, eles juravam ouvir ela andar pela casa. Sim, o espírito da mãe dela, e ela mesma já tinha visto. Era como se ela não soubesse que estivesse morta. Na última noite que eu estive lá, Seu Fulano acabou falecendo. Morreu sorrindo, olhando para a porta daquele quarto, que pela primeira vez estava com a porta entreaberta. Eu vi, juro que vi uma mulher com uma camisola branca parada no escuro dentro do quarto me olhando. Os olhos dela estavam bem abertos, abertos até demais. Ela sorria. E o diagnóstico da morte do Seu Fulano foi infarto. E eu penso, será que ela apareceu para ele e ele teve esse infarto? Porque ele não tinha problemas de coração. Os problemas deles eram outros, que eu prefiro não citar aqui. Mas um deles era demência. Nunca mais entrei naquela casa. E até hoje, quando passo pela rua, vejo aquela janela do quarto, agora aberta. Mesmo nos dias de chuvas, está sempre aberta. Esqueci de falar. A Paula faleceu essa semana. Ela era bem nova, acho que tinha uns 25 anos, e a casa está abandonada. É muito estranho. Não sei se a morte da Paula teve alguma coisa a ver com aquela mulher lá no quarto que eles achavam que seria sua mãe. Estou escrevendo e me arrepiando.
Mas esse foi meu relato e graças a Deus não viu mais nada. Muito obrigada por contar e sucesso para você. Muito obrigada por enviar o relato. Tipo, ela ficou então presa na casa, ela morreu na piscina, né? E ele fala aqui que ela andava dentro da casa como se não soubesse que tivesse morrido. E essa coisa, né, dele também olhar ali pro quarto sorrindo, pode ser, né, essa coisa dela ter vindo buscar ele, será? A Paula não tem aqui de que ela morreu, né? A filha, né, a neta do senhor, ela tinha 25 anos. É estranho, pode ser sim. Será que ela tá presa lá dentro desse quarto? Será que a próxima pessoa que entrar lá pra morar vai vê-la também? Um fantasma que não aceitou ali a sua partida, talvez, e ficou presa. Estranho, né, gente, essa coisa das pessoas que morrem, né, ficarem com os espíritos presos, né? Eu acho que se fosse eu ia querer procurar, ou pelo menos ir para um lugarzinho melhor, né, do que eu vivi, né, sair do local ali da tragédia, né? É interessante, muito obrigada pelo relato. E próximo relato, a moça da curva. Oi Mariana, tudo bem? Eu espero que sim, meu nome é Eduardo. Na época eu tinha 27 anos e trabalhava como caminhoneiro. Fazia rota entre Curitiba e Cascavel, toda semana. E já tinha passado tantas vezes pela mesma estrada que conhecia cada curva como a palma da minha mão. Menos uma que tem na serra. Logo depois do Campo Largo, onde a estrada se fecha em curvas perigosas e quase cobertas por neblina à noite. Os mais velhos chamam aquele trecho de Curva da Santa Morte, mas nunca soube o motivo até aquela noite. Era uma madrugada fria, cerca de 3 horas da manhã. Eu vinha sozinho com o farol alto por causa da serração. De repente vi uma figura na beira da pista, uma moça vestida de branco, cabelo comprido, descalça, e ela estava parada, olhando em minha direção. Pisei no freio, pensando que era alguém que precisava de ajuda. Ela não se mexeu. Quando parei, olhei pelo retrovisor, mas não vi mais ninguém. Desci do caminhão com uma lanterna e comecei a procurar, mas não vi nada. Ninguém tinha desaparecido. Acho que a neblina parecia ter engolido tudo ali. Voltei então pro caminhão, achando que tinha imaginado, pelo cansaço, mas alguns metros à frente ela estava lá de novo. Agora no meio da pista, mas dessa vez eu não parei. Acelerei o caminhão com tudo e passei direto. Mas no espelho do retrovisor, eu juro por tudo, vi ela no banco do carona, do meu lado. O cabelo dela caía sobre o rosto e os olhos estavam voltados para mim. Quase saí da pista devido ao susto e dei um grito. Assim que gritei, ela sumiu. Quando finalmente cheguei ao posto mais próximo, desci tremendo. E um frentista viu meu estado e me deu uma água e me perguntou se eu tinha passado pela curva da Santa Morte. Pela curva da Santa Morta. Santa Morta? Ai, gente, é curva da Santa Morta. Eu achei que era curva da Santa Morte. É morta. Assenti sem conseguir falar direito. E ele perguntou se eu vi uma mulher na estrada. E eu assenti com a cabeça. Ele só disse: já são 3 esse mês que vem ela. Dizem que foi uma noiva que morreu em um acidente em 1979. Ela foi largada no altar e saiu vagando pelo local e morreu atropelada por um caminhão. Enterraram ela com vestido e tudo. Desde então, quando a neblina sobe, ela aparece procurando por quem a deixou no altar ou quem a atropelou, não sabemos bem. Nunca mais passei naquele trecho à noite. Sempre que tenho que passar, tento passar durante o dia. E até hoje evito dirigir sozinho durante a madrugada, porque sei que o que eu vi e sei que ela ainda está lá, esperando o próximo para assustar ou provocar um acidente. Não sei o porquê isso aconteceu comigo.
não sou de abusar, mas não sei. Espero que seu comentário me ajude. Muito obrigada se contar meu relato e se puder me avisar, eu agradeço. Que Deus te abençoe. Amém. Muito obrigada pelo relato. Deixa eu só anotar aqui rapidinho. Ele vai no ar ainda hoje, gente. Eu tô gravando aqui na parte da manhã. Deixa eu mandar aqui, né, de uma vez. Às 3 da tarde que ele vai sair. Ok. Pronto. Então, pode ser, né, que nem o rapaz falou, né, que foi uma noiva, né, que foi atropelada ali. A questão dela ter escolhido você, eu acho que não é, assim, nem questão de escolher, né, era quem estivesse passando ali pela hora. O que você falou aqui, né, que talvez ela esteja procurando ali a próxima vítima, e o relato aqui do frentista, né, do posto. Então, se ela foi atropelada, então pode ser que ela tá ali, né, tipo, revivendo aquilo. Não é nem procurando a próxima vítima. É lógico que pode causar, sim, um acidente, porque você assusta. No seu caso, imagina, você quase saiu da pista, mas imagina se você tivesse saído, né? Ia provocar um acidente ali, você ia se machucar e, né, Deus ajudando, não ia acontecer coisa pior, mas imagina, né, ainda mais caminhão, né, gente? E então eu acredito que talvez ela esteja revivendo aquele momento. Agora eu não entendi o porquê que ela sumiu e depois... É que é fantasma, né? Fantasma... Deve ser um fantasma, uma aparição. É a aparição da noiva. E eu no início eu tinha até falado aqui um nome errado. É Curva da Santa Morta. Eu falei Curva da Santa Morte. É Curva da Santa Morta. Ele fazia a rota entre Curitiba e Cascavel. Tem uma serra, logo depois do Campo Largo, e que os mais velhos chamavam aquele trecho de Curva da Santa Morta. Alguém sabe, gente, se, né, onde fica mesmo essa curva aí? Alguém já passou por lá, já viu algo parecido? E eu acho assim, que nem eu falei antes, né, eu acho que ela não esteja ali, né, por vingança, talvez revivendo o momento, talvez ficou presa ali de alguma forma, né, e tem que ter cuidado, infelizmente, né, que a gente não sabe o que vai aparecer, e eu imagino o susto, né, de ver ali ela aparecer do nada ali dentro do caminhão. Mas é isso. Próximo relato aqui, a menina do porão. Oi Mariana, espero que você e a família Sobrenatural estejam bem. Me chamo Lúcia, sou professora aposentada. E essa história aconteceu comigo quando eu dava aulas em uma escola estadual que fica em Belo Horizonte. O prédio era bem antigo, construído no começo do século XX, com corredores largos, escadas de madeira e um porão que era usado como depósito de material escolar. Dizem que há muitos anos uma menina morreu ali nesse porão. Teria caído de uma escada de ferro que tinha lá. E essa escada, né, levava ali pro porão. Ela bateu a cabeça e isso teria ocasionado ali a sua morte. Teria acontecido também na década de 60. E a escada foi removida anos depois. Mas o porão ainda está lá, escuro, úmido e abafado. Nunca dei ouvido a essas histórias. Fazia pouco tempo que tinha me formado e aquela era a primeira escola que eu estava dando aula. Então eu achava que essas histórias eram para assustar os novatos. Mas em 1995, durante o mês de outubro, sim, eu lembro o mês, o ano, infelizmente não lembro o dia. Eu comecei a notar coisas estranhas. Giz desaparecia da minha sala, luzes piscavam como um disjuntor novo, e o mais inquietante, os alunos meus comentavam que viam uma menina de cabelos com tranças andando sozinha no pátio da escola, depois das aulas.
sempre de costas e sempre em silêncio. Quando falavam com ela, ela não respondia e muitas vezes sumia ali na frente dele. Esqueci de falar que a sala que eu dava aula era bem pertinho da entrada que descia para esse porão. Um dia eu precisei descer até esse porão para buscar cartolinas para uma atividade em grupo. A zeladora, Dona Zilda, se recusou a me acompanhar e disse que não entrava mais lá desde que viu uma menina rindo para ela. Aí ela me disse que aquela menina não tinha ido embora, que ela estava presa lá de alguma forma. Eu achei exagero, ri e desci sozinha assim mesmo. Vou confessar que eu nunca gostei de entrar lá sozinha, porque é muito escuro. E a gente tem que levar lanterna. Então eu tava com uma lanterna, acendi, o ar lá é também parado, pesado. Tudo cheirava mofo e ferro. Então eu comecei a caminhar entre as caixas e os armários velhos até que eu ouvi um som de passos correndo atrás de mim. Virei e não vi nada. Pensei até que fosse Dona Zilda querendo me assustar. Mais à frente, no canto do porão, havia uma boneca de pano encostada na parede. Ela estava imunda, com os olhos costurados, meio abertos. Nunca tinha visto ela ali, então me aproximei. E eu ouvi um sussurro atrás da minha orelha, que dizia: "Acha que esqueci de você?" Nossa, eu gelei, saí correndo, tropeçando ali nas caixas. E desde aquele dia me recusei a voltar ao porão. Sempre que precisava de alguma coisa, pedia para os outros professores, né, de preferência os homens, ir lá buscar. As outras professoras também começaram a relatar esses sussurros, risos e em alguns casos, vozes infantis, chamando por nomes que ninguém reconhecia. A escola foi reformada em 2002. Fecharam aquele porão com cimento, como se quisessem conter algo lá. Mas até hoje, quem passa pelos fundos do prédio jura ouvir no fim da tarde, principalmente, som de passos, como se fosse passos de criança, e voz de menina chamando por alguém que nunca respondeu. Não sei se realmente é o espírito dela ou outra coisa. Não revelei aqui o nome da escola porque ela se encontra em atividades, né? E não seria legal deixar todo mundo com medo, porque vai que não acontece mais nada. Espero que você possa me falar o que você acha. Será que era ela mesma, Mariana? Muito obrigada, estou te seguindo em todas as suas redes sociais e estou gostando muito. É um bom passatempo para uma professora aposentada. Fico fazendo as minhas tarefas e te ouvindo. Te desejo um sucesso enorme para você e para o seu canal. Eu que agradeço pelo relato, muito obrigada mesmo. Então, pode ser, talvez ela ficou presa lá de alguma forma, que ela caiu, né, da escada de ferro, né, que dava para esse porão. E só que assim, engraçado que as atividades não é só dentro do porão, né? As atividades também é ali por fora do porão, né? As pessoas vê ela no pátio, as crianças via. Será que acontece até hoje, né? Que eles reformaram em 2002, né? Isso aqui aconteceu em 1995. É aqui, ó, 1995 que aconteceu. Ela era recém-formada. E em 2002 eles reformaram, fechando ali o porão. Será que ela ainda tá presa lá de alguma forma? Né? Pode ser sim, né? Ela, esse espaço, essas coisas que as pessoas ouvem, pode estar lá. Talvez aquela boneca que tá lá, que você falou que nunca tinha visto, será que tem alguma coisa a ver com ela também? Interessante. Muito obrigada pelo relato e próximo relato. O elevador do 13º andar. Oi Mariana, espero que esteja bem. Meu nome é Ana Luísa e pode falar sem problemas. Em 2018 me mudei para um novo apartamento. O prédio era bem antigo, mas bem localizado e barato. O que para mim, recém-formada e sem muita grana, era tudo. Fiquei no 15º andar, quase no topo. O que achei curioso logo de cara foi o painel do elevador, que tinha um botão sem número, só um risco, no lugar do 13º andar. Perguntei para o porteiro e ele foi muito seco e grosso ao me falar.
Não tem 13º andar aqui, moça. Foi pulado por superstição do povo, dizem. Só que nas primeiras semanas, o elevador parava entre o 12º andar e o 14º andar. A luz piscava e eu ouvia um barulho estranho, como se unhas arranhassem ali o metal. Uma vez fiquei presa por uns 2 minutos e nesse tempo senti como se tivesse alguém respirando atrás de mim. Quando a porta abriu, eu estava sozinha, mas o painel mostrava ali o número 13. Na mesma noite, acabei contando para uma vizinha, Dona Marlene, uma senhora idosa que vivia ali há décadas. Ela me olhou como quem já sabia e disse que aquele andar foi lacrado. Ninguém morava lá. Antigamente era uma unidade técnica, mas nos anos 70 morava ali um homem chamado Jaime. Ele se jogou da varanda do próprio apartamento no 13º andar. Dizem que ele descia pelo elevador sempre à meia-noite e nunca mais voltava. Comecei a evitar ali o elevador depois disso, com medo. Mas um dia, voltando tarde da faculdade exausta, entrei nele sem pensar. Só eu ali, o prédio silencioso, quando a porta fechou. As luzes se apagaram e o elevador começou a descer, sem eu apertar nada. Parou com um tranco seco. E quando a porta abriu, pude perceber que não era o térreo. Era um andar que eu nunca tinha ido. Era um andar mal iluminado, um carpete antigo cheio de marcas. As paredes estavam com manchas escuras e no fim do corredor uma silhueta parada, alta, imóvel. O rosto não tinha olhos, só buracos escuros e fundos, como se estivessem vazios. A porta fechou sozinha, subindo e parando entre o 12º e o 14º andar. Nunca mais entrei naquele elevador. Mesmo sendo muitas escadas, preferi subi-las. E assim que pude, me mudei. Não sei o que vi, se foi o fantasma daquele homem, mas ainda sonho com aquele corredor. Aquele número 13 riscado e o som do elevador parando naquele lugar. Esse foi o meu relato e aconteceu comigo em 2018. Espero que você conte no seu canal. Muito obrigada pelo relato e isso aí me fez lembrar, gente, de Sete Além, outra dimensão, talvez. Mas o estranho é que se não, tem o 13º andar, mas eles não usam. Eu não entendi muito bem essa parte. Aqui, ó. Dona Marlene, uma senhora idosa que vivia lá há décadas, ela me olhou como quem já sabia e disse que aquele andar foi lacrado, que antigamente era uma unidade técnica. Né? Então, tem o 13º andar, mas eles não usam. O andar tá lá, tá parado e o elevador, não é pra parar lá, é pra ele do 12º passar direto pro 14º. E ele costuma parar lá. Será que era esse andar, né, o local? Não, mas o elevador desceu, né, sem você apertar nada. Como se fosse pro térreo, mas não era o térreo. Então, aqui, ó, deixa eu ver aqui, ó. Aqui era um andar mal iluminado, carpete antigo, cheio de marcas. Tinha carpete, então deve que era um apartamento, talvez. Não, mas era um corredor, né? As paredes estavam com manchas escuras e no fim do corredor uma silhueta parada, alta, imóvel, e o rosto não tinha olhos, só buracos escuros, fundo. Nossa, me lembra muito, né, as figuras de Sete Além, outra dimensão, talvez, né? Eu acho que você deve ter ido parar em outra dimensão, porque tem muito isso, né, de você entrar, principalmente banheiros, elevadores, ônibus e parar em outras dimensões. Então, eu acredito que talvez seja isso. Mas próximo relato e último relato aqui para vocês. O silêncio da senzala. Oi, Mariana, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem.
Meu nome é Rosana e em 1996 eu cursava História na UFMG. Como parte de uma pesquisa sobre casarões coloniais, fui passar um mês em uma fazenda antiga de café que fica no interior da zona da Mata Mineira. A fazenda é bem famosa, já foram gravadas até novelas nela. O lugar se chamava Fazenda Tal. Não vou falar o nome da fazenda, não. Construída no século XIX, o casarão era imponente, mas decadente ao mesmo tempo. Cercado de mato alto e terra vermelha, os donos atuais moravam em Belo Horizonte e o caseiro, um senhor chamado Seu Zé, cuidava de tudo. Logo no primeiro dia, ele me disse sem rodeios: dorme com a porta trancada, doutora. E se ouvir batuque à noite, batuque acho que seria tipo batidas na porta ou algumas batucadas de tambor do lado de fora. E ele disse que se eu ouvisse não era para responder. Achei que era superstição dele. Mas na segunda noite, por volta de 2 da manhã, acordei com um som abafado vindo do fundo do terreiro, como se alguém batesse um tambor lento, compassado. Me levantei e fui até a janela. E lá longe, onde ficava a antiga senzala, havia uma luz fraca, como se fosse de uma fogueira. No dia seguinte, conversei com o Seu Zé e perguntei a ele sobre isso. Ele abaixou a cabeça e disse: aquilo é o povo que ficou preso aqui, nem vivo nem morto. Não aceita o esquecimento da história e do sofrimento. Fui até aquela senzala durante o dia. Era um porão baixo, úmido, com muitas correntes ainda presas na parede. O chão era de terra batida e cheirava ferro antigo. Eu tirei algumas fotos, anotei impressões, mas enquanto eu escrevia, eu senti um frio repentino e jurei que podia ouvir um sussurro bem perto da minha nuca. Parecia dizer que era para soltar. Me solta. Virei rápido, mas não havia ninguém. Só as correntes que agora estavam balançando sozinhas. Fiquei com medo e saí de lá. As noites seguintes foram piores. Eu ouvia passos do lado de fora do quarto, correntes se arrastando e gemidos abafados. Uma madrugada, a porta do meu quarto bateu com força. Quando fui conferir, não tinha vento algum. Não tinha como ela bater. No espelho da penteadeira apareceu um escrito, com que parecia ser barro ou algo assim, argila. E a palavra que estava escrita lá era liberta. Fui embora antes do prazo de terminar a pesquisa. Anos depois, descobri que aquela fazenda foi palco de muita revolta dos escravizados. Mesmo com a lei de libertação, os donos não aceitavam e os mantinham mesmo assim. E os revoltados eram torturados e assassinados. Então foram muitos assassinados e enterrados ali mesmo, atrás da senzala, sem muito rito. Dizem que até hoje à noite ainda marcham pela terra batida de lá, pedindo que alguém talvez conte ali suas histórias e os libertem dali. Bom, a história eu contei. E eu passei por tudo isso. Nas fotos que tirei, saíram várias manchas, como se fossem espíritos. Penas que não tenho elas mais hoje. Se tivesse, iria te enviar. Adorei a fazenda, mas nunca mais voltei. Essa foi a minha história e é real, eu juro. Mariana, muito obrigada pelo espaço. Fico te ouvindo enquanto corrijo as provas. Estou amando. Muito obrigada pelo relato. E sim, né, fazendas, né, que tiveram essas histórias aí, principalmente relacionada, né, gente, à escravidão. Porque não é só assim, a gente só vê em novelas, né? A gente conhece a história mais através, assim, de novelas e filme. E já é um sofrimento, né, para quem tem coração. Né, ver ali, você sabe que não é real, que é uma novela. Você imagina como que era na época. O tanto, né, que esses escravos não sofreram. E talvez, sim, estão presos lá, né? Porque teve nessas revoltas lá, né? E muitos foram assassinados e enterrados ali.
atrás da senzala sem um rito. Acho que esse rito que ela fala seria tipo um enterro, né? Uma oração. E a gente faz, né? Para encaminhar ali a alma. Talvez estejam presos ali, né? E precisam talvez de algumas talvez um padre, alguém lá fazer uma oração para libertar eles, talvez. Mas é bem interessante. E sim, né? Tem fazendas antigas que dão medos, que dão muito medo, né? Eu até quero gravar para vocês. Tem uma fazenda indo pra casa da minha mãe que diz que tem, né? A senzala, diz que tá tudo lá, assim, tudo preservado, né? Do jeitinho que era. E eu quero, né, encontrar com o dono de lá, né, que a minha mãe até conhece, né, vou ver se eu consigo gravar lá pra vocês, mas eu acredito que sim, né, que deve ser um local onde tem aquele sentimento, né, de dor, né, que teve muita injustiça, né, vamos dizer assim, né, porque o tempo da escravidão foi um tempo muito triste aqui, não só no Brasil, né, porque não foi só aqui que tiveram escravos, né, foi no mundo todo. Então, foi um tempo muito triste, né, eu não gosto muito de ver nada que remete à época da escravidão, porque me faz mal, sei lá, dá um sentimento ruim, né. Eu amo filme de terror, mas não me fala em filme de tortura, essas coisas que eu não curto, não. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa coletânea de relatos aqui sobre aparições e fantasmas. Eu vou ficando por aqui. Obrigada a quem assistiu até aqui. Se gostou, deixa seu like, compartilha com seus amigos. Se inscreva no canal. Se quiser mandar algum relato para mim, o e-mail vai estar aqui, ó, na descrição do vídeo. Não precisa ser só relato, talvez sugestões de vídeo aqui também. Deixe aí nos comentários ou me envie aqui no e-mail que tá na descrição do vídeo. Se esse vídeo tiver a função de hypar aí, quem puder nos ajudando, hypando aí os vídeos também, agradeço demais. E é isso, eu vou ficando por aqui. Muito obrigada a quem ficou até o final e até o próximo vídeo. Fui!